Olá, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Gouveia, professor de arte. Estou aqui para dar as orientações e também para a gente fazer a correção, juntamente, do material impresso do caderno de atividades de arte. Esses exercícios são do 6º ao 7º ano. O campo temático que nós estamos trabalhando é o teatro e o tema é História do Teatro e Exercícios Teatrais. Então, vocês conhecem um pouco sobre teatro, sabem o que é o teatro? Com certeza vocês já devem ter visto, né, e estudado um pouco na escola, né, com os professores, né, ou em grupos do bairro, das ruas, e já devem ter visto também apresentações de teatro aqui na cidade de Caruaru. Só que essa arte, ela tem uma história, né, uma história enorme. Desde o tempo da pré-história, a gente vê que se tem a origem do teatro. Como vocês podem ver aí na imagem, né, onde tem um tempo da pré-história, o ser primitivo ele encontra-se com uns galhos, né, de animais na cabeça, onde ele está imitando um animal. Então a gente acredita-se que a origem do teatro vem desde o tempo primitivo, quando o homem imitava os animais, onde ele fazia rituais através da imitação, com brincadeiras, né, entre os povos primitivos. Então a gente tem a determinação, né, a origem mais remota do teatro. Seguindo, a gente vê o teatro grego, né? Até então não se tinha sistematizado o teatro como classificação de arte. O teatro ele era feito de certa forma com os seres primitivos nos jogos de brincadeira, de imitação, né, para cultuar os deuses, para conseguir a caça. Acreditava que através desses jogos de imitações se alcançava, né, através dos rituais religiosos, né, que se alcançava a caça, a fertilidade e etc. Mas o teatro como arte, ele vem sendo contextualizado na Grécia Antiga, né, no século V a.C., é onde a gente tem o teatro grego, que é onde tem a origem da tragédia e da comédia. A gente pode ver aqui o teatro grego, esse grande teatro, onde vocês podem ver que é projetado. Ele cabia milhares de pessoas na plateia. O primeiro ator foi instituído aí, no teatro grego. A gente percebe que existe uma série de ornamentações aqui, onde a gente vê o prédio, a estrutura de como está sendo feita. E nesse palco, ele permitia, essa arquitetura desse teatro grego, ele permitia uma acústica maravilhosa, onde a última pessoa sentada na plateia, o ator que estivesse ali, ele conseguiria ser ouvido facilmente. E aqui a gente vê as máscaras do teatro grego, onde a gente percebe, né, na antiguidade, as mulheres eram proibidas de fazer teatro. Então os homens é que representavam os papéis masculinos, como também os papéis femininos. E essas máscaras elas eram usadas na sua apresentação. Vocês podem perceber a abertura dessa máscara que conseguia, né, possibilitar uma projeção do som, né, para ser ouvido. E aí a gente vê a origem da tragédia e da comédia. O teatro romano foi inspirado no teatro grego, porém ele tinha um cunho mais ligado às festividades, né? Aqui a gente percebe a arquitetura do teatro grego, né, como um coliseu, e na história a gente percebe que Roma, né, apropriou-se de algumas da cultura grega, mas dando a sua visão para a arte do teatro, né? Então a gente percebe aí nessa imagem onde a gente vê os atores, né, usando máscaras e fazendo uma encenação. Agora a gente vai para o teatro na Idade Média, né? O teatro na Idade Média ele tem um cunho mais ligado ao religioso, né? As festividades e os rituais religiosos da igreja, né, que eram predominantes. Então a gente vê aqui essas representações que eram feitas diante onde
contavam-se histórias, né, das religiões, de reis, sempre nesse cunho mais doutrinador, né, que foi o período que a gente viu do teatro. Seguindo, a gente vai para a parte do Renascimento, onde a gente tem um despontamento com o teatro, né, onde a gente vê aqui na Inglaterra o teatro elizabetano. Essa imagem vocês podem conferir um pouco dessa arquitetura, de como era estruturado esse teatro elizabetano, que possibilitava, e é o tempo de um dos grandes dramaturgos e encenadores que a gente conhece, que é William Shakespeare, né? Autor de várias obras conhecidas, como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, entre tantas outras, né? E esse teatro elizabetano, a rainha Elizabeth I, ela apoiava bastante o teatro, então a gente percebe que eles foi uma arte muito forte nesse período elizabetano. Também no Renascimento, a gente tem na Itália o surgimento da Commedia dell'arte. Commedia dell'arte, onde tem esses personagens que usavam máscaras, né, que eram personagens conhecidos e típicos. A gente percebe pelas vestimentas desses personagens, é possível que vocês conheçam, né, que personagem é. Então é desse tempo que a gente tem personagens conhecidos como Putinella, o Arlequim, a Colombina, entre tantos outros, tá? Então aí a gente tem uma imagem que representa um pouco de como é que era essa Commedia dell'arte. Do teatro do tempo do Renascimento, com Molière, surgimento da comédia francesa, né? É uma das potencialidades do teatro do Renascimento, e a gente percebe, do que nós citamos até agora do teatro do Renascimento, esses três ícones, né, de referência do Renascimento: o teatro elizabetano, a Commedia dell'arte e a comédia francesa, né? Então é isso, pessoal. Essas são as primeiras orientações, nosso primeiro contato sobre o material, né, do Aula em Casa, sobre o teatro, a história do teatro, e a gente segue até o próximo encontro com as orientações de como responder os exercícios que vocês estão tendo aí no caderno de atividades. Até mais!